Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre os vinhos espanhóis, mas eu quero tirar uma dúvida. É uma dúvida que passa por muitas pessoas na hora que vai escolher um vinho, seja na loja de vinho, no supermercado ou mesmo num catálogo pela internet. Muitos vinhos espanhóis trazem no rótulo a palavra crianza e isso causa uma grande confusão, porque a maioria das pessoas ainda pensa que crianza é um vinho jovem, né? Remete à palavra criança. Mas na verdade isso é um falso cognato. Esse crianza com Z, que nós temos nos rótulos dos vinhos espanhóis, quer dizer criação, quer dizer que ele foi criado em barricas de carvalho. Então, é um vinho que tem passagem em madeira, um vinho que tem um pouco mais de estrutura do que um vinho jovem. Aliás, a classificação em relação ao amadurecimento e ao envelhecimento dos vinhos espanhóis é a seguinte. Nós temos o vinho jovem, que é o vinho que não tem passagem em madeira, não existe o contato do vinho com as barricas de carvalho. Normalmente é um vinho mais frutado, um vinho mais leve, um vinho para ser consumido em poucos meses ou um ano, mais ou menos. Depois nós temos o crianza. O vinho crianza é um vinho que possui envelhecimento de 24 meses para os tintos e 18 meses para os brancos e rosés, sendo que nos tintos são 6 meses em barrica e nos brancos e rosés também 6 meses em barrica. Mas aí já tem um detalhe, alguns conselhos reguladores, como o de Rioja, ele determina que o vinho tinto crianza tenha que passar pelo menos 12 desses 24 meses em barricas de carvalho. Então já temos uma pequena exceção à regra. Depois do vinho criança, nós temos o vinho reserva. O vinho reserva, para vinhos tintos, é necessário 36 meses, 3 anos de envelhecimento, com um mínimo de 12 em barricas de carvalho. Já os brancos e rosés, esse período total de envelhecimento pode ser de apenas 24 meses, mas também respeitando os 12 meses em barricas de carvalho. Já os vinhos Gran Reserva são vinhos que, para os tintos, precisam de 5 anos de envelhecimento, dos quais 18 meses têm de ser em barricas de carvalho. Já os vinhos brancos e rosés, os Gran Reserva, eles têm o mesmo mínimo de carvalho, 18 meses, mas num período total de envelhecimento de 4 anos. Então são diferenças que, na hora de você escolher um vinho, são muito importantes. Você sabe que os vinhos, quando passam em madeira, né, quando tem esse contato, esse estágio em barricas de carvalho, eles ganham aromas, ganham sabores, ganham complexidade. Se você quer um vinho mais frutado, um vinho para harmonizar com uma comida mais simples, ou uma comida que não tenha tanta informação do dia a dia, você pode optar por um vinho jovem. Mas se você quer uma comida, se você tem uma comida que precisa de um vinho com mais estrutura, com mais informação, você vai optar por um vinho crianza, reserva ou gran reserva. Todos esses vinhos que passam por madeira, eles ganham aromas de baunilha, de caramelo, de especiarias e ganham mais estrutura. Isso permite que o vinho envelheça melhor. É claro que isso é apenas um aspecto, na complexa análise de um vinho quanto à sua qualidade, quanto à sua longevidade. O estágio em madeira é importante, mas ele não é único. Existem outros fatores que vão determinar se o vinho é um vinho de guarda ou não. Mas isso eu já falei em outros vídeos e eu tenho também um post no blog falando sobre isso. Depois vocês podem conferir. vinhoperfeito.com. Então é isso. Quando o vinho espanhol tiver criança, não é um vinho jovem, não é uma criança, é um vinho recém-vinificado. Não, é um vinho que tem estágio em madeira. E fiquem atentos também, porque determinados conselhos reguladores de regiões diferentes também acrescentam algumas outras regras ao envelhecimento, né? A essa regra de envelhecimento dos vinhos espanhóis. Mas, no geral, os vinhos espanhóis são vinhos de extrema qualidade, mesmo os vinhos mais simples. Provem os vinhos espanhóis, experimentem, comentem. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar
mensagens, eu estou à disposição para responder a todos. E se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal, curtam e me sigam também no Instagram, Vinho_Perfeito. Um grande abraço e saúde a todos!